nos orientar. A integral fechada num caminho, veja, esse lado esquerdo aqui é uma integral de linha, um caminho fechado. Igual a integral de superfície desse negócio aqui. Ou seja, a integral de linha vira uma integral de superfície. Agora, né, isso aqui vai ao encontro do que eu estava te mostrando agora há pouco, né? Que uma linha dava a mesma resposta que um fluxo. Quando a gente está falando de integral de superfície, de modo geral, nós estamos calculando um fluxo por uma superfície, né? O quanto que passa por ela, seja um campo, seja água, né? Essas equações tem bastante na hidráulica também. Tá. Agora, com isso em mente, eu quero que você perceba uma coisa. Esse cara a gente já viu numa aula passada aí, né? Uhum. Com o rotacional, a gente tinha informações de conservação, certo? Se Certo. o campo fosse conservativo, o rotacional dava zero. Sim. Muito importante, porque se o rotacional dá zero, então, vamos dizer assim, a integral desse lado aqui é um valor constante, né? Porque, vamos dizer assim, a integral de zero é uma constante, vamos dizer, Sim. né? Na verdade, para ser mais preciso ainda, essa constante tem que ter valor zero. Então, tu já vai entender por quê. Porque esse lado esquerdo é uma integral de linha. E eu te dei exemplos de integral de linha com o trabalho, não é mesmo? Uhum. O integral de linha tinha a ver com o trabalho. Muito bem. Só que em situações específicas, como por exemplo um teorema de Green, a gente podia dizer que se a curva fosse fechada, etc., alguns detalhes específicos lá, você poderia dizer que a resposta desse cara era o potencial que cria esse vetor por meio de um gradiente, vamos dizer assim, final menos inicial, né? E Sim. isso aqui volta aqui, né? Isso aqui volta nesse caso essa parada dê zero. Por quê? Porque, de novo, no caso de um campo que seja conservativo, essa parada vai dar zero, daí tu vai ter como resposta isso. E daí se a curva for fechada, como ele tá mandando dizer aqui, tu vai e volta para o mesmo lugar, dá zero, né? É que nem você se perguntar assim, qual que é a diferença, né? Ou seja, a subtração do potencial gravitacional se eu vou e volto para a mesma altura, né? Digamos que eu estou numa montanha russa, aquele velho probleminha de física lá. O carrinho tá aqui, depois ele volta para cá. O caminho não importa se eu estou falando do potencial gravitacional. O que importa é só a posição final e inicial, certo? Sim. E daí o aluno de ensino médio conclui que isso ali dá zero. Por quê? Porque o campo gravitacional é conservativo. E o caminho não importa. Ah, e esse caminho aqui? Pois é, ele vai importar em situações que o campo não é conservativo, como, por exemplo, força de atrito, coisas do gênero. Percebe? Então, como Entendi. tem Sim. um vínculo muito claro aqui com a física, esse tipo Uhum. de coisa pode te ajudar a chegar em respostas, né? Então, só estou te abrindo as perspectivas. Aqui, provavelmente, a gente só vai ter que fazer a continha. Então, o primeiro passo é verificar se esse campo é conservativo. Bem, essa parte eu já fiz numa outra aula, então dessa vez eu só vou escrever a fórmula para você e você vai provar para mim. Ok. Vai ser assim, vamos lembrar da fórmula. Veja, você pode decorar aquelas derivadas, subtrações de derivadas e tal que a gente fez naquele dia, mas eu naquele mesmo dia falei para você que é meio desnecessário, que você precisa decorar esta matriz. Isso aqui é bem tranquilo de decorar, né? Daí agora você Uhum. coloca as coordenadas do vetor. Seria o fx, ou seja, a primeira coordenada. Pode chamar de F1 também, né? F2 e F3, tanto faz como é que você chama. A questão é que esse é o F1, esse é o F2 e esse é o F3. Beleza? Beleza. Então agora, eu acredito que tu lembres como fazer um determinante, né? Uma Uhum. matriz 3x3. Se você não lembra, eu posso escrever aqui, mas eu acho que você lembra. Se você errar, não tem problema, depois eu corrijo, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo Beleza. aqui também. Então vai lá, força.
No caso, eu fiquei confuso em relação à ordem. O X é o YI, o Y é XJ? Eu não entendi. Bem, eu havia dito, né? Esse cara é esse cara é esse é esse. Ah, tá. As letrinhas I, J, K, elas são só uma forma de você representar as posições das coisas. Outro jeito de escrever aquilo é forma vetorial que a gente está mais acostumado. Agora entendi. Tem problema eu substituir depois só? Eu tinha colocado. Depois do que? Eu tinha colocado na matriz FX, FY, FZ. Eu posso substituir depois ou É por não? isso que eu chamei de F1, F2 e F3, né? Ah, Você tá. pode, para não confundir, né? Você se confundiu por causa disso. É, sim, pode colocar depois, não tem problema. Nenhum problema.
Deu 0, 0, menos 2 0, 0, e menos menos 2. 2, perfeito. Então, esse é o vetorzinho que a gente obtém fazendo rotacional. Certinho, fiz também deu isso. Então, vamos entender aos poucos o que está rolando aqui. Note, em vez de a gente resolver isso, que é uma possibilidade para chegar na resposta do que o problema pede, nós vamos usar o fato de que isso aqui é igual pelo teorema de Stokes, né? O fluxo tem a ver ali com o caminho, como eu mostrei agora há pouco. Então, a gente tem que entender que parte da conta já está feita. Você fez uma parte grande dela, só que falta uma outra parte que também é conta. E não envolve o vetor F, que é esse N aqui. E esse N é safado. Bem, quem que é esse N, né? Esse N é o vetor normal. Mas ele é normal ao quê? Né? Ele é normal à nossa superfície. A Não superfície é onde está menos acontecendo. 2? Oi? Não é Ah, menos menos, 2? desculpa. Esse menos vai ser importante por causa da questão da rotação que ele cita no enunciado. Voltando, a gente tem então a interseção de um plano com um cilindro. Muito bem. Eu vou fazer um esboço bem tosco do que está acontecendo, porque eu de fato não conheço muito bem esse plano aqui, mas dá para entender mais ou menos que ele é um plano inclinado uh, em x em y e em z. O x meio que está livre aqui. Então tá. Isso aqui claramente é um cilindro que corre em z, né? Uhum. E se esse aqui é o plano x e esse é o plano y, nós vamos ter um negócio mais ou menos assim. Veja, isso aqui, se eu pensar numa coisa 2D, isso aqui não é uma reta decrescente começando em z igual a 4? Então vai ser um negócio assim. Ou seja, vai cortar aqui também, sacou? Ah, entendi. Sacou? Vai ser um plano assim, tá ligado? Uhum. Então nós queremos um fluxo nesse cara. Agora, como é que a gente representa esse fluxo? Veja, o que importa é esse corte, né? Ó, onde o que importa é essa interseção, esse corte do plano com o cilindro. Então é justamente essa coisinha aqui. É isso que nos interessa. Se eu fosse fazer um desenho do que nos interessa, para onde está passando, é esse cara, certo? Entendi, certo. Então, tipo, o cilindro, ele é só uma limitação para esse cara. De tal forma que se eu for pensar no que seria o vetor normal a essa superfície, eu acho que tu concorda comigo que vai ser fixamente esse vetor aqui, que é normal ao plano, né? Sim. Sim. Então, esse é o N. Bem, se é simplesmente o vetor que é normal ao plano, então, com
geometria analítica da mais babaca, a gente consegue chegar na resposta. Bem, o princípio é isso. Então, quando eu olho para a minha funçãozinha, que é essa aqui do planinho, quem que é o vetor normal aqui, né? A gente aprendeu na geometria analítica que o vetor normal ele tem mais ou menos a seguinte ideia: AX mais BY mais CZ igual a D. O vetor normal disso aqui, que é um plano, vai ser ABC. Ou seja, os coeficientes das letrinhas. Uhum. Isso aí é geometria analítica, né? Sim. Daí vai ficar, basicamente, para o nosso caso, 0, 1, 1. Né? Se eu passar esse cara para o outro Sim, lado, né? do Y do Z. Muito bem. Esse é o vetor normal, então. Mas ele não está normalizado ainda, né? E eu fico pensando se isso é um problema. Que é só vetor normal, não precisa ser normalizado, né? Tem problema ser normalizado? Acho que não tem problema ser normalizado. Muito bem, então, agora a gente pode pegar aqui. E fazer o seguinte, no lugar do N, vou colocar esse vetor. Opa. Tal qual apresenta-se lá na conta, né? A gente vai ter um produto escalar aqui entre esses dois vetores. Bem, eu acredito que você lembre também como é que faz o produto escalar. Esse com esse, mais esse com esse, mais esse com esse, certo? Eu não lembro muito bem, teria que dar uma olhada. Ah, velho. Cada coisa aí. Produto escalar, a primeira coisa que a gente aprende na aula de geometria analítica. Isso que eu fiz tem muito tempo. Vai ficar zero. Agora esse com esse também dá zero. Agora a multiplicação desse com esse dá menos 2. Então tá aí, produto escalar feito. Dá menos 2. É produto e resulta num escalar. Entendi. Agora, a gente precisa pensar no que nós temos ali como resposta. Desculpa, o que nós temos ali como figura para que a gente possa fazer o resto do problema. Note, para começar, a gente teve uma sorte muito grande, né, que deu simplesmente um escalar aqui, deu menos 2. O que significa que a gente não precisa se preocupar no efeito que essa parte de dentro da integral vai ter no integrando. Constante, né? Agora, o que é esse cara aqui, então? Né, já que saiu o númerozinho para fora. É simplesmente a área da nossa figura. Ok? Ok. Quando a gente faz esse tipo de integração, é basicamente isso, né? Essa área. O problema é que, ou no caso da linha ali, a linha. O problema é que, normalmente, nós temos uma função dentro que precisa ser parametrizada para variar junto com a área, né? Só que aqui, como deu uma constante, então tá tranquilo. Que nem quando a gente está fazendo lá na física, né? O trabalho, né? A gente aprende lá que o trabalho é a área abaixo da curva da força pelo deslocamento. Só que Sim. essa área aqui, ela é meio zoada. Uhum. Ou melhor, essa função ela pode ser meio zoada. Portanto, a fórmula real mesmo é essa aqui. Eu mostrei para você no outra aula. Sim. Só que o que acontece? Na física, às vezes a gente tem uma força constante. Normalmente, né? O bloquinho está sendo empurrado com uma força igual a 2.000 newtons. Sim. A força é constante, ela não é 2.000 vezes x, ela é simplesmente uma constante. Então, o que acontece? Como essa força é constante, ela sai para fora da integral, fica só caminho vezes dr. Agora, o caminho, às vezes, é simplesmente um caminho constante também. Estou empurrando em uma distância de 2 metros. Então, a gente chama isso aqui de
T. Daí essa aqui é a fórmula, certo? Certo. Só que às vezes esse caminho é um caminho inclinado. Daí vai ter o cosseno do ângulo. Justamente para pegar só onde a força é paralela ao deslocamento. Por que que aparece justamente cosseno? Por causa do fucking produto escalar. Primeiro, como eu falei para você, a gente aprende lá na primeira aulinha de geometria que o produto escalar é o módulo dos dois vetores cosseno do ângulo entre eles. E aqui o que estava rolando, né, antes de eu ter apagado, era um produto escalar, né, da força pelo vetor de deslocamento, certo? Então, cosseno do ângulo aparece naturalmente aqui quando a gente está fazendo produto escalar. Bem, por que que eu estou falando tudo isso? Porque no nosso caso aconteceu igual ao ensino médio, mano. Por isso que eu estou dizendo que as questões estão bem tranquilas. Passou -2 para fora, agora a única coisa que você precisa saber é quem é essa área aqui. Virou uma questão só geométrica agora de descobrir quem é a área. Então, para descobrir quem é a área, a gente pode simplesmente olhar para a nossa figura e fazer algumas análises. Por exemplo, como eu estava mostrando aqui para você, você vai ter essa coisa, né, essa figura, só que a princípio, né, vamos pensar assim, tipo, eu fiz o plano aqui, né, fiz esse planinho. Mas se a gente pegar um cilindro e cortar ele no meio, eu acho que você concorda comigo que a figura que vai sair é uma coisa meio redonda, né? Sim. Passa uma faca ali numa mortadela, né? Quase Pega que uma fatia uma lateral elipse, aqui. né? Oi? Quase uma elipse. Tipo uma elipse, exatamente. Exatamente, tipo uma elipse. Agora a questão é, qual é a área dessa elipse, né? De modo geral, o que a gente pega aqui é que, assim, claro, pegar a área de elipse é um pouco complicado porque a gente não tem informações dela, né? É. Mas a gente sabe, é tipo um teorema da matemática, né? Que quando a gente tem um negócio desse aqui, ele, obviamente, ele vai estar relacionado com o fato do cilindro ser regular, né? Sim. Então, tipo, é só você pensar, né? Quanto mais você inclinar esse plano, mais Maior fino vai ele vai ser. ficando, né? Então ele vai mantendo uma proporcionalidade, certo? Né, imagina, você vai inclinar ele assim completamente, né? Ele vai mantendo uma proporcionalidade. Então, até o ponto que, tipo, deixa de ser redondo, né? Mas enquanto ele for redondo, então a gente vai ter essa relação que vai ser sempre igual à área do cilindro. Tipo, a área da base do cilindro, sacou? Ah, entendi. É um teorema de quando tu passa plano num cilindro. Então eu posso escrever isso aqui. Porque senão o negócio fica realmente tenso, porque não existe uma equação para a área de elipse, como você reparou bem, que não envolva os raios semi-eixos lá, né, maior e menor, que são informações que nós não temos e não tem como obter também. Entendi. Então eu vou escrever aqui, existe um teorema que relaciona a área da elipse com a área do cilindro que um plano corta. São iguais, vamos dizer assim. Então eu posso dizer, afinal de contas eu já sei lá que o negócio tem raios em 1, né? Vai ser πr ao quadrado, né? Que o r é 1. Então vai ficar menos 2π. Beleza? Beleza. Então a resposta é menos 2π. Então tá aí, resposta certa. Caso você quisesse, eu tô com muito tempo sobrando. O que eu poderia fazer para ter certeza que essa resposta é certa? Fazer o lado esquerdo da conta, né? Uhum. Pega
coloca a função aqui, parametriza o caminho, né, esse tipo de coisa, te faria chegar na mesma resposta, né? Então, faz todo sentido do mundo. Mas seria meio chato fazer, teria que fazer a parametrização aqui, etc. Mas dá para fazer também, a gente não precisa fazer porque o professor não pediu, né? Pelo que eu tô vendo, ele só vai cobrar teoremas, não é mesmo? Sim. Muito bem, então tá aí feito, vamos para outra folha. Deixa eu ver aqui, teorema fundamental do cálculo. Parece uma questãozinha teórica. Deixa eu pôr aqui. E o f de... ó, se f é igual a um nabla H, o que é isso? É aquilo que eu estava te dizendo sobre campos conservativos. O campo, ele só... Isso aqui é um campo, né? É um vetor, que é um campo, porque é descrito por coordenadas a princípio, que surge como um gradiente de um escalar. Então, sempre que você tem isso, você tem um campo conservativo. Já falamos sobre isso. Ou seja, o rotacional dele é zero, aquela parada toda, né? Que a gente viu lá na nossa primeira questão. Que vai para o R2, o R3 parametriza, então, olha só, isso eu estava te falando até agora há pouco, né? Que a integral num caminho dentro de um campo conservativo vai ser igual ao potencial que gera ele, final menos inicial desse caminho, certo? Certo. Então faz todo sentido do mundo. Pensei aí na força, né? Pensar aí na força gravitacional, por exemplo, a integral da força gravitacional vai ser igual à diferença de potencial. Isso a gente aprende também em física. Uhum. Chamaremos H de potencial escalar do campo F por definição. Então, agora o que ele está mostrando aqui? Que essa integral, ela pode ser dada como a integral do campo num caminho parametrizado. Né? Tipo, é só uma outra forma matemática de ver a integral de caminho, né? Que é a forma como a gente consegue resolver. A gente descreve o campo, que é, por exemplo, a força, e o caminho, que é, por exemplo, o caminho que a coisa está andando ali, por meio de uma variável só, por meio de um t. Ok? Ok. Então, tanto o caminho quanto a força, ponto a ponto, podem ser descritos por uma mesma variável. E daí, dessa forma, a gente consegue integrar. Né? Porque senão a gente tem dois elementos diferentes para integrar. E a gente faz isso o tempo todo na física, na matemática, né? Em especial na física. Essa parametrização é uma coisa muito natural. Qual física você já fez? Fiz a 1 e a 2. Falta Na 3. 3 a gente vê muito isso, tá? Não só lá em lei de Gauss, que é uma coisa que aparece bastante, mas na própria forma de integrar pela lei de Coulomb. Que pensa comigo, na lei de Coulomb, às vezes você não tem sempre aquela leizinha de Coulomb tranquilinha da partículazinha. Às vezes você quer saber qual é o campo de uma barra, ou de algo do gênero, daí você precisa integrar tanto o caminho junto com a própria barra. Que a barra ocupa um caminho, né, vamos dizer assim. Então você precisa parametrizar tudo, né, deixar tudo em função de um termo só, tanto a carga quanto a distância entre os pontos que você está calculando. E aqui é o que está acontecendo. A força, ela vai se alterar ponto a ponto no caminho. Eu te mostrei isso numa figura, numa outra aula, lembra? Uhum. Dependendo de onde estava o caminho, ali a força era maior, menor, Sim. e por aí vai. Bem, claro, isso nós estamos pensando do ponto de vista de uma força qualquer, né? Numa força que surge de um campo conservativo, pode ser um pouco diferente. Tá. Tá, mas que diabo é esse? Isso aqui eu acho que não era pergunta, né? Porque não Não, tem pergunta nenhuma aqui. Só a é teoria, né? explicação. Ele coloca Tá. as duas coisas. Provavelmente tem uma questão aí de baixo. Não, não. É tudo explicação sobre os outros teoremas. Ah, tá. Bem, meio que o que era para ser feito já foi feito. O que eu Sim. posso te pedir aqui, então, é para fazer uma questão parecida com o teorema de Stokes, né? Uhum. Esse teorema de Stokes foi bem tranquilo.
Eu acho que você demorou um pouco lá na questão das derivadas, mas agora você não vai mais errar a derivada porque você entendeu, né? Entendi. Muito bem. Então eu vou pegar aqui um probleminha parecido com o Teorema de Stokes. Então deixa eu só revisar algumas coisas, né? Você encontrou esse vetor, maravilha, faltava outra parte da conta que é o vetor normal. Então, tu tens que olhar para o teu problema e interpretar o que está acontecendo. É um plano cortando uma, um cilindro. O que importa é, apesar do negócio ser redondo, o que importa é o vetor normal. O vetor normal é o mesmo vetor normal do plano, né? Sim. Ah, muito bem, então foi o carinha que nós colocamos aqui, lembrando lá de geometria analítica. Daí rolou um produto escalar, primeiro vezes o primeiro, mais segundo vezes o segundo, mais terceiro vezes o terceiro. O nome se chama produto escalar porque resulta num escalar, caso menos 2, um número. É constante, saiu para fora. Provavelmente vai acontecer o mesmo no seu problema. Daí que você olha para essa parada e usa um outro teorema relacionando a área da elipse. Beleza? Beleza. Tá, então deixa eu pegar um probleminha bem parecidinho aqui. Show de bola. Vou te mandar o que a gente fez aqui, só um segundo. Beleza? Já pode começar aí. Tu pode até, já que você falou assim, posso jogar depois, professor? Você pode usar até todo aquele esquema de derivadas que você observou pro produto vetorial e já jogar a tua função nele, né? Já que tu. Dá sempre a mesma coisa, né? Sim, sempre a mesma coisa, exatamente. Por isso que você pode.
Lembra que eu falei agora há pouco, durante a resolução, que eu não lembrava se tinha que colocar o vetor normalizado ou não, né? Teve uma hora que eu falei assim, vou pegar o vetor normal. Aham, Daí eu pensei, esse vetor não está normalizado, o que significa o módulo dele não é 1, né? sim. Bem, o motivo está associado com esse teorema, ok? Por quê? Porque talvez eu tenha falado uma coisa que não seja tão verdadeira. Tipo, esse teorema ele não está exatamente certo do jeito que eu escrevi. Ele está certo dentro de uma integral de superfície como essa. Por quê? Porque, sim, quando você tem uma área de uma elipse, né, cortada, né, que surge do corte de um cilindro por um plano, a área dessa elipse é igual, vamos dizer assim, um fator, que eu vou chamar de Nzão, vezes a área da circunferência da projeção no plano XY, né? Que tipo, Uhum. seria essa circunferenciazinha de raio 1 aqui, né? Muito bem. Meio que, não, definitivamente esse cara aqui é esse, quando integrado, é claro, né? Sim. Ou seja, de fato a área é maior. Só que esse cara aqui, esse Nzão, esse fator de correção que pega a área da circunferência e transforma na área da elipse, você notou bem aquela hora, Uhum. esse Nzão, ele é quem? Ele é justamente a normalização do Nzinho, sacou? Ah, O entendi. vetor normalizado, vamos dizer assim, a gente chama normalmente de N chapeuzinho. Ele é justamente o N aqui dividido por aquele Nzão. Que é uma, bem, eu estou colocando módulo pela questão de pode ser negativo ou positivo, né? Ele é justamente esse cara aqui, sacou? Então, vamos dizer assim, corta, né? Tipo, esse aqui vai ser transformado em, né, antes, né? Por exemplo, aqui. Isso aqui é a mesma coisa que Nzinho sobre Nzão, né? Esse cara. E esse ds aqui é justamente o Nzão, módulo aqui é módulo. É justamente esse Nzão vezes o D da circunferência. Daí corta, corta. Ah, entendi. Então, por isso que a gente não pode pegar o vetor normalizado. Não pode, porque senão a gente não vai estar cortando com o fator de normalização que transforma a área da circunferência na área da elipse. Beleza? Beleza. Show É, de bola. Diga. o vetor aqui deu -4, 6 e -3. Você está me dizendo que deu um vetor feiaço, né? Mas tudo bem. Feiaço não, né? São só 3 coordenadas de numerozinhos, né? Poderia ser bem pior, poderia ter letras variáveis, né? -4, 6 e -3, tá certo. Agora, próxima parte, né? Uhum. Próxima parte é basicamente verificar quem é o vetor normal. Daí eu mostrei lá que tem a ver com as coordenadas da equação do plano. Tá. 0,3. 1,03. Confiança, mano. Peraí. É, o ve- Não, 0. Ué, 1,01.
É. Sorry. Cuidado, hein? Tem que jogar pro lado, tem que deixar Sim, tudo sim, pro AD. Então, um deles vai ser negativo, certo? sim. Então, -1, 0 e 1. Isso. Deixar todo mundo do mesmo lado, todas as letras do mesmo lado. Igual a fórmula que eu te mostrei. Beleza, agora pode continuar. É. E dá um. Aí o jogo tem fora. Ah, tá. Sim, dá 1, exatamente. Lembre-se, esse produto escalar dá um escalar como resposta. Ou seja, dá Uhum. um número apenas, não um vetor, não 3 coordenadas. Então dá 1. Agora a única coisa que você precisa fazer é jogar esse 1 para fora, integrar a área, né, que por toda aquela lógica que eu te expliquei, vai ser simplesmente a área de uma circunferência de, no caso, raio 2, né? Certo? Raio, deixa eu ver qual é a O raio é 2, circunferência. tio. Ó, aqui, ó. Ah, tá. É porque eu não tava no. Eu tava no WhatsApp com a. Sim, sim. Note que só agora, né, foi importante a área desse cilindro, né? Uhum. Só no final. O fato de ser um cilindro regular foi importante para notar ali que o plano vai cortar, vai gerar, vai precisar só do vetor normalzinho dele, e agora, né, foi importante por causa daquele teorema que eu te expliquei do fator, etc, né? Show Sim. de bola, então conseguiu fazer sozinho aí, nota 10. Show, traga-me para a aula de quinta às 12, né? Lembra que nós trocamos o horário. Traga-me qual é né, aquela lista lá nova lá do seu professor. Quando é que vai ser a prova? A prova vai ser final de dezembro. Ah, tem tempo ainda. Show de bola. Valeu, abraço. Valeu, abraço.